ou em recuperação judicial. O que a situação da empresa nos ensina? Pessoal, esse vídeo é muito importante. Vocês não vão ver esse tipo de informação por aí, então assistam até o final. Eu vou falar sobre a Oi, mas é mais no final do vídeo. Prestem bastante atenção para vocês entenderem o real funcionamento da Bolsa de Valores. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Pessoal, meu curso Arte Preditiva com Wyckoff, como ler o futuro do mercado, está disponível. O link da página de vendas está na descrição desse vídeo. Nele eu trago as verdadeiras regras da Bolsa de Valores que ficam ocultas para a maior parte das pessoas. Vamos começar, eu quero contar para vocês a origem dessa frase, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, que é uma frase muito conhecida no mundo dos investimentos, mas pouquíssimo seguida pela maioria das pessoas. Essa frase, que dizem que é do Warren Buffett, na verdade, ela é atribuída a Nathan Rothschild, um dos membros da famosa família Rothschild, que construiu um império financeiro durante o século XIX, uma família que tem influência global até os dias de hoje. Ela sintetiza uma estratégia de investimento contra a corrente, ou seja, aproveitar momentos de crise, representados pelos canhões, para comprar ativos a preços baixos e vender em momentos de euforia, violinos, quando os preços estão elevados. Percebam que essa frase fala para a gente comprar os ativos ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Ao som dos canhões em momentos de pessimismo extremo, crise, mas as pessoas não conseguem fazer isso. A manipulação é tão pesada que as pessoas não conseguem comprar os ativos a preços baixos em momentos de pessimismo. Elas acabam comprando em momentos de euforia, incentivados por esses investidores que têm conhecimento sobre o real funcionamento da Bolsa de Valores. Então, continuando com a história do Nathan Rothschild, ele ficou conhecido por aplicar essa abordagem de forma brilhante durante a Batalha de Waterloo, em 1815. Segundo relatos, ele teria usado uma rede avançada de informantes para receber notícias da vitória britânica sobre Napoleão antes mesmo do restante do mercado em Londres. Nathan inicialmente vendeu seus ativos, criou pânico no mercado com sua rede de informantes, difundindo derrota britânica, derrubando os preços. Quando todos começaram a vender por medo, ele comprou agressivamente os ativos desvalorizados. Percebam qual foi a estratégia do Nathan Rothschild? Difundir uma informação incorreta para induzir pessoas a venderem seus ativos a preços baixos e depois ele comprou. Quando a informação correta saiu no mercado, ele já estava com os ativos e se beneficiou da valorização. É isso que grandes investidores profissionais fazem no mercado, na bolsa de valores, e é dessa forma que eles vão te enganar e te induzir a ter um comportamento de manada. Com a confirmação oficial da vitória britânica, os mercados recuperaram rapidamente e Rothschild obteve lucros massivos com a valorização dos ativos adquiridos a preços baixos. Essa estratégia consolidou ainda mais a fortuna e a reputação da família Rothschild como mestres da alta finança. Essa estratégia é a estratégia dos grandes players de mercado. Você não é um grande player de mercado, mas você deve se comportar como um grande player de mercado, não difundindo a informação errada, mas comprando os ativos a preços baixos em momentos de crise e pessimismo extremo e vendendo em momentos de euforia, porque é dessa forma que eles atuam. Agora eu quero falar com vocês sobre o comportamento de manada. Os investidores, eles são frequentemente divididos em duas categorias principais: tubarões e sardinhas. Os tubarões são os grandes players de mercado que possuem forte poderio financeiro e capacidade de manipular os rumos da bolsa. Eles podem manipular os rumos da bolsa pelo poderio financeiro, pelo controle da mídia, pelo controle da narrativa e controle da tecnologia. Se vocês entenderem a forma como eles atuam no mercado, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso está disponível no meu curso. Já os sardinhas são os pequenos investidores, com menos recursos e, na maioria das vezes, pouco conhecimento sobre o mercado. Eles tendem a seguir o comportamento de manada, sendo facilmente influenciados por notícias e acabam sendo presas fáceis para os tubarões. Compram ações baseadas em dicas, não entendem as verdadeiras regras da bolsa e querem ganhar dinheiro. São influenciados pela ganância, acreditam que vão ficar milionários na bolsa investindo em ativos que eles nem entendem direito e acabam cometendo erros que levam a prejuízos significativos. Então, por falta de conhecimento, acabam acumulando perdas significativas no mercado. Você não pode ter comportamento de manada.
95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores. E isso tem um motivo de ser. Isso tem relação direta com a forte manipulação que existe na bolsa de valores por investidores profissionais. Se vocês não entenderem isso, é muito difícil ter sucesso na bolsa de valores. Agora nós vamos falar sobre empresas de setores cíclicos. Vocês já devem ter ouvido o Barsi, se vocês acompanham minimamente o mercado, que o Luiz Barsi, que é um investidor bilionário da nossa bolsa de valores, ele não investe em empresas de setores cíclicos, de varejo, small caps, empresas do setor de turismo, aviação, construção civil, porque ele considera altamente arriscado, ele prefere outros setores da bolsa, setores defensivos e commodities principalmente. Vocês entendem as diferenças entre os setores da bolsa? Vocês entendem por que o Luiz Barsi não gosta de investir nos setores cíclicos? Empresas de setores cíclicos, small caps, em recuperação judicial, elas vão ter atuação pesada na posição vendida dos investidores profissionais no ciclo de baixa da bolsa. Você não compra empresas de setores cíclicos, small caps, em recuperação judicial sem entender a fundo o que você está fazendo. O seu risco é gigantesco. A bolsa de valores é um ambiente predatório. As pessoas compram sem saber o que estão fazendo. Peraí, deixa eu entender por que o Luiz Barsi não compra esse tipo de empresa? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês estão atuando na bolsa de valores, muitos de vocês, sem conhecimento. Caiu muito, não vai cair mais. Está barata, caiu 90% já, vou comprar. Isso aqui é decisão de investimento de quem não entende nada de mercado. Se você pensou assim em algum momento da sua vida, você não conhece as verdadeiras regras da bolsa. E uma regra muito importante que você precisa entender é que no mercado de ações é possível atuar com vendas a descoberto, o que torna o mercado de ações muito passível de especulação, de manipulação e faz com que a sua perda possa ser gigantesca. Então, se você não entende isso, sinto muito. Você precisa começar do zero, buscar uma fonte confiável e começar a estudar a bolsa de valores. Eu vou trazer esse exemplo mais uma vez, que é o exemplo de Casas Bahia, uma empresa de setor cíclico, setor de varejo. Por que o setor cíclico é tão perigoso? Por que Casas Bahia caiu 99,5% desde 2020 para cá? Por uma queda tão significativa. Quem comprou aqui está perdendo quase 100% do seu dinheiro. Será que vai recuperar? Vamos entender uma coisa muito importante. A atuação dos investidores profissionais, o risco de você seguir preço-alvo de grandes players de mercado. Aqui eu trago o exemplo da BB Investimentos recomendando compra em Casas Bahia, na época Via Varejo. Colocando o preço-alvo de Via Varejo no final de 2021 em R$ 20. Quantas pessoas não devem ter comprado Casas Bahia seguindo essa recomendação? Lá em junho de 2020, o BB Investimentos elevou a recomendação da Via Varejo de neutra para compra e preço de R$ 14,90 para R$ 23,70. Sabe quanto que isso significava? Casas Bahia vale 40 bilhões de reais, mais ou menos. Agora, BB Investimentos tem um novo preço-alvo para Casas Bahia, mudou de nome. E o preço-alvo é R$ 3,80, antes R$ 6,70. O que equivale a empresa valer 300 milhões de reais. Que ótimos analistas a BB Investimentos tem, não é mesmo? Ah, por que Banco do Brasil indicava compra em Casas Bahia, colocava o preço-alvo na época em R$ 20? Porque a empresa estava dando resultados positivos, estava dando lucro no balanço. Mas balanço de empresa é olhar para o retrovisor, reflete o passado. A gente precisa fazer análise preditiva. Por isso que eu falo aqui no meu canal que eu faço análise preditiva. Eu não faço análise baseado em dados do passado. Eu faço análise fazendo projeção para o futuro. E é muito diferente. Isso faz toda a diferença. Você analisar um balanço de uma empresa fazendo projeção para o futuro, ou você analisar os dados, tá dando lucro, então a empresa é ótima e eu vou comprar. Não faz o menor sentido isso. E o que a gente precisa entender para saber que essa análise da BB Investimentos, lá em 2020, 2021, estava errada? A gente precisa entender que neste momento aqui, lá em 2020, a inflação estava subindo. E olha como de 2020 para 2021 subiu agressivamente.
E o que que acontece quando a inflação sobe? Você sabe o que é inflação? Outro dia eu vi um vídeo aí na internet circulando, as pessoas dando opinião política, não sabem nem o que é inflação. O que é inflação? Gente, ninguém sabe o que é inflação. Inflação é alta generalizada dos preços na economia. E o que isso significa para nós, consumidores? Redução de poder de compra. Se reduzir o meu poder de compra, o que que vai acontecer? Eu vou priorizar comprar o que é mais importante para mim, o que é essencial. Além disso, o que que acontece quando tem inflação alta? A taxa de juros sobe. Se a taxa de juros sobe, com a intenção de reduzir o dinheiro em circulação, porque encarece o crédito, o que que vai acontecer? Empresas que vendem serviços e produtos que não são essenciais vão sofrer mais. Portanto, empresas como Casas Bahia, empresas de setores cíclicos, vendem produtos e serviços que não são essenciais. E por isso, em momentos com inflação mais alta, elas vão sofrer mais que empresas de setores defensivos. Outra coisa muito importante que vocês precisam entender é que a taxa de juros mais alta vai impactar também, além do resultado operacional, porque reduziu o nosso poder de compra, porque reduziu a quantidade de dinheiro em circulação, vai impactar o resultado operacional e o financeiro. E por que que impacta o resultado financeiro da empresa? Porque o juro subiu, o custo da dívida da empresa subiu. Então, empresas de setores cíclicos, principalmente as mais alavancadas, sofrem de forma significativa. Na DRE, que é um relatório emitido pelas empresas trimestralmente, você tem lá o resultado operacional da empresa, que vem das operações da empresa, das vendas que ela faz, de todos os produtos e serviços que ela oferece. Então, você tem o resultado operacional e você tem o resultado financeiro. Quando os juros aumentam, resultado financeiro, principalmente em empresas alavancadas, tende a piorar de forma significativa. E o resultado operacional também, pelo que eu já expliquei para vocês. Então, vamos lá, nós temos aqui o resultado financeiro de Casas Bahia do último trimestre. Percebam no resultado financeiro da empresa, ela já está melhorando o seu resultado operacional, mas o seu resultado financeiro está extremamente negativo, 981 milhões de reais. Se ela não tivesse com esse resultado financeiro tão negativo, ela estaria dando lucro. Se os juros não tivesse alto, como está hoje, possivelmente essa empresa poderia estar dando lucro. Só que o juro está muito alto. Ela tem despesas financeiras com dívidas, despesas financeiras CDCIs, juros com fornecedores, juros de passivo de arrendamento, juros mais altos, impactando o balanço da empresa no resultado financeiro. Então, quando a empresa divulga o seu lucro, ela está divulgando o resultado operacional mais o resultado financeiro. E aí tem um lucro líquido no final. Se o resultado de Casas Bahia operacional está bom, mas o resultado financeiro está ruim, ela pode apresentar prejuízo. Se o resultado operacional está ruim e o resultado financeiro também, aí é um problema ainda maior. Então, olha o risco de investir em empresas e setores cíclicos em início do ciclo de aperto monetário, em início de ciclo de alta de juros. Um especialista não sabe isso? Um especialista não sabe que juros mais altos vão impactar negativamente o balanço de uma empresa? Aí nós olhamos para o balanço de Casas Bahia hoje, BB Investimentos está reduzindo o preço-alvo, aí a gente pode até decidir investir em alguma coisa. Hoje, por que a gente pode decidir investir em alguma coisa? Primeiro que a empresa já está melhorando um pouco seu resultado operacional. Ela caiu 99,5%. E se a gente pega ativos menos passivos, o que, que são ativos? Bens, direitos, passivos, o que a empresa deve, as dívidas da empresa. Quando a gente pega ativos menos passivos, a gente tem um patrimônio líquido. E ela tem um patrimônio líquido de 2,4 bi. E hoje ela está valendo 523 milhões de reais. O risco já diminui significativamente, porque a empresa está valendo bem abaixo do seu patrimônio líquido. Posso até tentar arriscar algum valor aqui agora, mas as pessoas investem aqui, no topo. No topo. É só você olhar para um gráfico que você vai saber se é hora de investir ou não. No topo, início de ciclo de aperto monetário, uma empresa extremamente alavancada, pular de paraquedas e não ter certeza se vai abrir o paraquedas ou não. Então vamos voltar agora e vamos começar a falar da Oi. A Oi é uma empresa que está passando por um processo de recuperação judicial que envolve sei lá quantas variáveis. É a sua segunda recuperação judicial. Patrimônio líquido negativo, em queda livre, com forte atuação de investidores profissionais na ponta vendida. Ah, eu vou comprar
porque caiu 90%, porque caiu 95%. Ah, eu vou comprar porque alguém está falando que a empresa é boa, que vai se recuperar. Eu vou arriscar. Se você não estudou a fundo a empresa, se você mesmo não sabe avaliar e não entende de mercado, é você pular de paraquedas sem ter certeza se o paraquedas vai abrir ou não. Você vai se esborrachar no chão. Muita gente falando comigo sobre perdas significativas que compraram o Oi a um preço absurdo. Uma empresa que está com posições altíssimas de vendas a descoberto, de grandes investidores profissionais atuando na ponta vendida, comprando por dica, sem conhecimento, acreditando que o ativo vai se recuperar. E se não recuperar? Pergunta lá para o Luiz Bassi se ele coloca um valor tão significativo numa empresa dessa. Pergunta se ele colocou. Ele investiu em IRB e ele fala que ele investiu em IRB um valor que, se ele perder, não tem problema. Porque, diante do patrimônio imenso que ele tem, se ele perder o valor que ele investiu em IRB, tudo bem. Aí, tem gente que vai lá e aposta todo o seu dinheiro em Oi. Pode recuperar? Pode. Mas talvez vai recuperar só o seu valor investido e olhe lá. São tantas variáveis envolvidas nesse processo de recuperação judicial da Oi, que você colocar muito dinheiro nessa empresa enquanto ela está em queda livre, sem saber o que você está fazendo, é um tiro no pé. É dar um tiro no pé. Então, eu fiz esse vídeo hoje para que vocês entendam como é a atuação dos investidores profissionais na Bolsa. Tanto que esse mercado é predatório para quem não entende. Tantas empresas boas, empresas sólidas, que estão entregando fortes resultados. A gente está num momento de oportunidade na Bolsa que demora anos para acontecer, com ótimas empresas com valores depreciados. E as pessoas estão investindo na Oi, apostando todo o seu dinheiro na Oi. Vê se o Luiz Barsi, o Luiz Alves Paz de Barros, tem uma carteira. Eu vou trazer depois para vocês. Pega a carteira do Luiz Alves Paz de Barros, do Alaska Poland, quantos ativos ele possui, como ele possui uma carteira diversificada. Um homem de 80 anos, que conhece a fundo a Bolsa de Valores, o ciclo de mercado. Ele faz esse tipo de coisa. Tem gente que pegou o dinheiro todo e colocou em uma única empresa, na Oi. Gente, assim, eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero realmente chamar a atenção de vocês, porque eu estou fazendo vídeo sobre a Oi, falando que eu estou comprando no momento atual, mas eu faço gerenciamento de risco, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o percentual que eu estou investindo, que é irrisório em relação ao meu patrimônio. Então, muita atenção. Vão estudar e conhecer a Bolsa de Valores. Depois que você começa a compreender as verdadeiras regras da Bolsa, você entende o funcionamento até do mundo. Por que que o mundo é tão concentrado, tem uma renda tão concentrada? Porque esses grandes investidores sabem como manipular a maior parte das pessoas e ganhar dinheiro em cima da ingenuidade, inocência e ignorância dessas pessoas. Eu falo ignorância no sentido de falta de conhecimento. Você não ter conhecimento sobre a Bolsa de Valores e querer investir na Bolsa. Então, estudem sobre a Bolsa de Valores, as verdadeiras regras. Vejam pessoas que já tiveram muito sucesso na Bolsa, como o Luiz Barsi, Luiz Alves Paz de Barro, Warren Buffett. Como essas pessoas atuam, como elas atuaram ao longo da vida delas. E tentem seguir essas pessoas, o que elas fazem. E à medida que vocês forem aprofundando o conhecimento de vocês, se vocês entendem a fundo a Oi e acham que realmente a Oi vai se recuperar, você investe um percentual do seu patrimônio. Agora, tem gente que investiu muito dinheiro em patamares absurdos e não entende o que está acontecendo, por que que o ativo está caindo. E ficou deixando o ativo cair, despencar, 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 e não tomou nenhuma atitude. Ficou acreditando que uma hora vai recuperar, já cai 90%, não cai mais. Isso não existe. Você precisa atuar na Bolsa de Valores com estratégia, com gerenciamento de risco, sabendo o que você está fazendo. Esse vídeo hoje é para dar um puxão de orelha em muita gente. Eu já atuei de forma errada no mercado, eu tenho uma experiência longa na Bolsa de Valores, já trabalhei em uma grande instituição financeira, sei como que as coisas acontecem lá dentro, sei como o banco, utilizando da sua falta de conhecimento, ganha dinheiro em cima de você. Então, acordem para o mundo. O mundo não é para amador. A gente precisa se especializar no que a gente está fazendo. A gente precisa estudar. Se você tem preguiça de estudar, infelizmente,
Você vai ser presa fácil nesse mercado. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo é para dar um puxão de orelha mesmo em vocês, para chamar a atenção de vocês a importância de buscar conhecimento, não ter preguiça, não seguir diquinha de ninguém. Você precisa saber tomar as suas próprias decisões. Você precisa ter sua estratégia na bolsa de valores. Você precisa entender as verdadeiras regras e a metodologia Wyckoff, que é essa metodologia que eu defendo, ensino. Por que que eu defendo? Porque ela vai te ensinar as verdadeiras regras da bolsa. Richard Wyckoff, no início do século XX, ao observar a atuação dos grandes players de mercado, desenvolveu essa metodologia e entrega para a gente de mão beijada. Fala como os grandes investidores profissionais atuam, como a bolsa é cíclica, como os ativos são cíclicos. Você precisa entender isso a fundo para você não ser manipulado na bolsa de valores. E além de ensinar todas as regras, ele nos dá ferramentas para rastrear esses investidores profissionais através do dinheiro do volume financeiro. Então, lembre-se de Oi, lembre-se de Casas Bahia, lembrem-se do poder de destruição da bolsa de valores no ciclo de baixa. Não se esqueçam disso para que vocês nunca mais cometam esse tipo de erro, que é comprar ativos porque você escutou uma dica de fulano ou ciclano, sem estratégia, sem um conhecimento aprofundado. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Me ajudem a compartilhar esse conteúdo que é tão importante para a maior parte dos brasileiros que são manipulados na bolsa por não terem o entendimento das verdadeiras regras. Lembrando, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Até o próximo vídeo.